pode parar não. Eita Jesus. Só na hora de sentar. Amém. Glória a Deus. Mãe Eufrásia pregando ali, o Espírito Santo falando algo comigo ali. Tremendo, viu? Aleluia. No centro de Macumba, eu me lembro do irmão Dimas. Irmão Dimas não está aí não por aí hoje. Eu me lembro que ele me disse ele disse lá na casa da irmã Lourdes, tem que ser bem suave, viu? Ele me disse lá na casa da irmã Lourdes que tinha um rapaz que era casado com a irmã dele, não foi? Aí isso aí era lá no alto, né? Esse cara ele trabalhava com... Ele recebia as entidades malignas. Na verdade, presta atenção, não é que ele recebia, a entidade já estava nele. As pessoas às vezes se enganam, né? Às vezes a pessoa diz, eu não vou naquela igreja não, porque quando ele ora, o diabo vem para dentro. O diabo vem para dentro de mim. O diabo não vem para dentro de ninguém, o diabo já estava. Quem está entendendo isso aqui? Só que quando a gente ora, aí ele bota as garras para fora, ele se manifesta, porque ele não aguenta a unção de Deus. Amém? Mesma coisa, nós temos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo dentro de nós. Diga mais forte. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Amém? E o irmão Dima disse que ele foi lá e o cara tinha feito um desafio, porque ele estava lá, aí ele fazia as macumbinhas dele lá, para baixar não sei se era o preto velho, ele disse baixar o preto velho, né? Acho que era o preto velho, para baixar a entidade lá. Na verdade a entidade já estava nele, quer dizer, para baixar é manifestar, mas para eles é que está baixando mesmo, mas não está baixando. Porque quando a pessoa está com entidade maligna na vida dela, a vida dela, os frutos vão delegar que ela está com aquela entidade maligna. Qual é os frutos? Assim como uma pessoa tem o Espírito Santo e você vê os frutos do Espírito na vida daquela pessoa e sabe que ela está cheia do Espírito Santo, a pessoa vê os frutos também de uma pessoa que está cheia de cão. Vê ou não vê? Aí ele foi, só que para eles tem que baixar, né? Nós não era baixar, nós entendemos que já estava nele, era manifestar. Para eles é baixar. Aí ele fez um desafio, o irmão Dima fez um desafio com ele. Se eu for lá, esse troço não baixa não, ele não baixa não. Foi assim, não foi, irmão Lourdes? Aí irmão Dima... Essa situação... Meu Deus. A irmã Dima disse que foi com tanta fé assim, foi tanta fé assim que quando chegou lá, parece que ele acendeu vela, não foi o cabo. Acendeu vela, fez um monte de coisa lá e o bicho não baixava. Ou seja, não manifestava, né? Aí o cabo não quis mais que o irmão Dima fosse para lá não foi, irmão Lourdes? Eu sou cuidado por Deus. Ô glória! E eu também. Esse eu mudo aqui. Vá, diga, irmão Lourdes. Não venha mais aqui, não. Glória a Deus. Amém? Pela fé, não foi? Mas o que eu quero falar aqui é que eles dizem para baixar, não é? Para que eles, quando ele fosse falar alguma coisa, falasse por aquele demônio, aquela entidade maligna. Diga, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. No caso, a gente baixa também o Espírito Santo. Mas não é. Como é esse negócio? Ele baixa, não baixa, ele está em nós. Ele está em nós. Baixa a unção dele sobre nós, amém? Então levanta a mão assim. Você quer que... Lá eles chamam para que os diabos peguem ele, né? Diga assim, Espírito Santo, me pega essa noite. Me toma essa noite. Diga, me enche essa noite. Me enche de paz, de alegria, de unção, da tua presença em nome de Jesus. Amém? Mais forte, diga Espírito Santo. Está fraca a igreja. Me Espírito Santo. Vou confessar que está forte a igreja. Espírito Santo, enche-me
Me toma, me pega essa noite com a tua glória em nome de Jesus. Agora para seu parceiro, diga: o Espírito Santo pode te pegar, viu? Se você der lugar. Quem quer ser pegado pelo Espírito Santo? Tu dê lugar, irmão, para ele lhe pegar. Deixa ele te tomar. Diga para seu irmão: deixa ele te tomar. Deixa ele te pegar, deixa ele te pegar. Glória a Deus. Ainda que tu soprem contra mim, eu não temerei. Ainda que a chuva caia, faça transbordar os rios. Ainda que o vento sopre contra mim, eu não temerei, pois tua graça me basta e eu sei. Pois tua graça me basta e eu sei, estou firmado em ti, estás aqui, Senhor. Vamos lá, estás aqui, estás aqui, Senhor. Estás aqui, estou firmado em ti. Bom, no começo que eu orei aqui, eu disse que nenhuma dor ia permanecer no corpo de quem entrasse aqui. Você não precisa dizer não, o que é não. Mas se tem alguém que entrou aqui com uma dor no corpo e a dor já saiu, faça só assim, para eu saber. 1, 2, tem mais? 3, 4 pessoas. Todo culto vai ser assim. Se você tiver com uma dor em casa e tiver culto, você não vai dizer mais: eu não vou para a igreja hoje não porque eu estou com dor. Você vai dizer: eu vou para a igreja porque parece que lá tem dipirona. Diga para seu irmão: dipirona aqui é espiritual, viu? É o melhor, como é que chama? Analgésico. Como é que chama? Analgésico. Tô certo. Pois diga aí para seu irmão: esse aí é espiritual, viu? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Nós vamos continuar na mesma meditação, se o Espírito Santo permitir, né? Sobre paz. Quem já está começando a andar em paz? Quem está começando a andar em paz, dá um glória bem forte aí. Diga comigo: paz. Sensação de conforto, certeza que tudo vai bem. Mais forte: paz, sensação de conforto, certeza que tudo irá bem e vai bem e estar bem. Não, pastor, mas eu não estou vendo nada bem. Mas eu tenho essa sensação no meu espírito de conforto e a certeza que tudo vai bem. Não, pastor, mas você não está sabendo. Eu tenho a certeza que tudo vai bem e eu tenho a sensação de conforto. O que me leva a ter a sensação de conforto? A confiança em Deus. Amém? Paz também é o quê? Um fruto do Espírito. Está escrito lá em Gálatas, capítulo. Quem sabe dizer aí para mim? Quem quer abrir aí? Gálatas, capítulo 5. Versículo 22. Paz também é um fruto do Espírito. Então Deus já deu a paz a você. A minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo dá. Paz não é só um nome. Paz não é só um nome. Enquanto você está abrindo, diga comigo: paz não é só um nome. Paz é algo espiritual dentro de mim. Diga assim: a paz de Deus é algo espiritual dentro de mim, que move meu espírito. Move-se, eu sinto vontade de viver. Quando eu tenho paz, eu sinto alegria, eu sinto vontade de viver. Diga comigo: paz está relacionado à confiança plena em Deus. Diga: por mais que o médico
dê o diagnóstico e diga assim: você tem poucos dias de vida, mas a paz está dentro de mim reinando, porque a confiança plena está em Deus. Quem está entendendo? Porque a paz que move dentro de mim diz assim: o dono da minha vida é Deus, não é você. Claro que você não vai dizer para o médico, você tem respeito dele, viu? Você é crente. Mas você vai dizer para o diabo: o dono da minha vida é Deus. Vou viver até a minha velhice, vou cumprir meus anos de vida. Eu estou declarando, eu estou confessando, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. A minha palavra está liberada. Tem testemunho da minha palavra. Pessoas estão ouvindo o que eu estou dizendo. E as pessoas estão ouvindo. As palavras têm poder. Elas estão sendo soltas no mundo espiritual. Vou viver, vou viver, vou viver. Diga: vou viver, vou viver. Tudo vai bem, tudo está bem. Comigo, tudo vai bem, tudo está bem em nome de Jesus. Diga: sensação de conforto, de alegria em meu espírito por confiar plenamente em Deus. O diabo tentou roubar a paz de alguém aqui essa semana? Tem gente mentindo, que tem pouca gente levantando a mão. Eu achava mesmo que todo mundo levantar, viu? Porque se você não levantar, você está mentindo. Eu tenho certeza que o diabo tentou roubar a sua paz. Ele tenta, agora você é que decide se você vai deixar ele roubar ou se você não vai deixar roubar. Amém? Pergunta para seu irmão: você tem andado esses dias em paz? Você tem andado com a sensação de conforto dentro de você? Tem andado com a sensação de conforto e segurança no seu íntimo? Pastor, esses dias eu não tenho não, então você não andou em paz. Diga para seu irmão: se você não andou é porque você não andou em paz. A paz, diga, paz não é só um nome, paz é uma atitude minha. Diga comigo: paz é uma atitude. Diga para seu irmão: paz é uma atitude sua interiormente, é uma decisão de decidir crer no Deus que pode todas as coisas. Eu queria que você falasse, porque quanto mais você fala, mais você aprende. Por isso que tem gente que Deus, aquele pastor fica mandando repetir direto. Por isso é sabedoria de Deus. Quanto mais você fala, mais você aprende. Quanto mais você fala, você aprende. Amém? Paz. Toda igreja, paz é uma atitude, é uma decisão do meu coração. Eu decido andar a paz de Deus. Para eu andar em paz, eu tenho que confiar plenamente em Deus. No meio da tribulação, diga: no meio da tribulação, confessa, no meio da tribulação, eu decido confiar em Deus. No meio dos problemas, eu decido confiar em Deus. Eu decido, eu vou convencer, diga: eu vou convencer. Está fraco, eu vou convencer os meus sentimentos e a minha alma a confiar em Deus também. Diga: eu vou convencer os meus sentimentos e a minha alma a confiar plenamente em Deus também. E Ele não vai me decepcionar. Porque a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Diga: paz. Olha para seu irmão, diga: paz. Atitude sua de confiança plena em Deus. Vai conversando aí com seu irmão. Diga: o diabo vai tentar roubar a tua paz. Diga: o diabo vai tentar mostrar o futuro. O diabo vai tentar mostrar o futuro. E ele vai dizer para você: esse é o seu futuro. O seu futuro é esse. Você não está vendo que tudo está dando errado? Você não está vendo que você está se enchendo de doença? Você não está vendo? Ele vai tentar mostrar o seu futuro. Ele não vai parar de tentar de mostrar o seu futuro. Por quê, pastor? Porque ele quer roubar a sua paz. Se ele conseguir convencer você do futuro que ele está mostrando, que é mentira dele, diga: o futuro que Satanás está mostrando, diga: o futuro que Satanás está mostrando é mentira dele. Se ele conseguir mostrar, convencer você a acreditar, você vai perder a paz. Diga: mas quando o diabo vir mostrar o meu futuro, eu vou mostrar o presente dele. Diga: debaixo dos meus pés, pelo
o sangue do Cordeiro. Dá um grito de glória a Deus aí, igreja. Aleluias. Paz é o quê? É um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Diga paz. Para eu produzir a paz. Eu não posso perder a paz. Não vou permitir eu perder a paz. Eu não vou permitir eu perder a sensação de conforto, nem de alegria no meu espírito. Diga, eu não vou permitir perder a sensação de conforto e de alegria no meu espírito. Presta atenção. Abra aí Mateus 26, capítulo 26, versículo 31. Veja o que Jesus falou para Pedro. Presta atenção. Antes dele morrer. Olha o que ele falou para Pedro. Olha o que Jesus falou para Pedro. Diga, a palavra do Senhor não passará. O que ele diz é verdade. Diga, passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Quando Jesus falou com Pedro e os outros discípulos, ele mentiu? Disse a verdade? Ele ia cumprir o que ele disse? Presta atenção. Quantas vezes também o Senhor tem falado para nós e nós não temos crido no que Ele falou para nós? Nós cremos com a mente, mas não com o coração. Pastor, como é esse negócio, crer com a mente e não crer com o coração? Crer com a mente é você dizer, é verdade. Deus é Deus, Ele é real, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Deus pode curar, mas no seu coração você tem medo. Quem está entendendo isso aqui? Porque quando o medo está, a paz está fora. Quando o medo está em nós, no nosso interior, a paz está fora. Está entendendo isso aqui? Perdeu a paz. Intelectualmente, com a mente, nós cremos. Nós cremos que Deus pode fazer milagre. Intelectualmente, com a mente. Mas no coração, nós ficamos com medo. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que é mesmo? Talvez você não diga, mas as suas atitudes demonstram. Quem está entendendo isso aqui? Como é as suas atitudes? A gente vê você receoso, com medo, assustado, choramingando, triste, desesperado. A gente vê as suas atitudes demonstram a sua crença do coração. Quem está entendendo? Não, pastor, mas eu creio que é assim, eu sei. Você crê com a cabeça, mas seu coração está longe de crer. Olha para seu irmão e diga, você não deve crer só com a cabeça. Você tem que crer no fundo do seu coração. Porque no fundo do seu coração é que tem que ter a segurança em Deus. Diga para seu irmão, no fundo do seu coração é que você tem que ter a certeza. Sabe quando é que você sabe que tem a certeza? Quem sabe? Quando você está em paz. Quando você está descansando. Quando a sensação de conforto está dentro de você. Diga comigo, sensação de conforto e certeza que tudo vai bem. Repita novamente, sensação de conforto e certeza que tudo vai bem. Mas, pastor, tu não está me entendendo, pastor. Tu não está conseguindo ver, não. Não, irmão, não quero ver com a mente, eu quero ver com o coração. Mesma coisa Deus está te falando, não precisa ver com a mente, veja com o coração. Mas pastor, tá tudo acabado, pastor, tu não está vendo não. Mas o Senhor disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Nem pertinho do precipício, a resposta está aí. Olha para seu irmão e diga, continue na paz, querido. Rapaz, deixa a paz reinar. Sensação de conforto, diga, sensação de conforto, de alegria e que tudo vai bem. Novamente, sensação de conforto, alegria e tudo vai bem. Presta atenção, querido, porque o diabo está querendo roubar o seu entendimento daquilo que eu estou ensinando, viu? Oi, irmão, deixa eu terminar a palavra.
eu tenho a certeza que eu tenho a paz. Depois que eu fiquei com a paz do Senhor, eu não tenho medo mais de nada. Aplauda Jesus. Amém? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Vamos ler aqui o que Jesus disse para os discípulos. Mateus 26, 31. Vamos ver o que ele disse. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite, foi antes dele morrer, viu? Na carne. Todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho. Estou lendo o versículo 7. Tá, né? Se disseparão. Versículo 32. Olha, presta atenção, olha o que Jesus disse. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Foi o que Jesus disse? Jesus disse aos discípulos que depois que eu ressuscitar, vou adiante de vós para... Amém? Se Jesus tivesse dito para você, presta atenção, segura a Bíblia e olha para cá. Se Jesus tivesse dito para você, olha, vamos supor que Jesus está aqui conosco, está perto dele ir para a cruz, e nós somos os seus discípulos. Aí diz assim, olha, está escrita a palavra do Senhor, que ferirei o pastor e as suas ovelhas iam ser dispersas. Foi assim que disse o versículo? E as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus falando para nós agora, nesse momento. Traga para cá. Está trazendo agora para esse momento. Amém? Amém, igreja? Diga glória a Deus. Quero que todo mundo entenda. Ferirei o pastor. Jesus está falando agora. Jesus ainda não morreu, ele está aqui. Ele é o Messias, ele está aqui. Ele ainda não morreu nem ressuscitou. Ele está dizendo para nós. Traga para o tempo presente, para você entender. Aí ele diz para você: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Amém? Cadê David representando Jesus? Que estava caindo eram os cabelos das minhas frases, as pestanas. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Diz aí, ferirei o pastor. Ô glória. Ferirei o pastor. Ferirei o pastor. E o rebanho será disperso. E o rebanho será disperso. Não, você está falando para ele. Foi mal. Olha, ferirei o pastor. Olha, e vocês vão ser dispersos. Amém. Discípulos, eu ferirei o pastor e o rebanho será disperso. Diga assim, mas olha, presta atenção, eu vou para Galiléia quando eu ressuscitar. Mas presta atenção, eu vou para a Galileia quando eu ressuscitar. Responde, vocês são discípulos. Diz Jesus, você crê em mim? Vocês creem em mim? Crê que eu vou para Galiléia? Creem que eu vou para a Galileia? Diga assim, olha, diga assim, quando eu ressuscitar é para vocês ir para lá, me esperar lá, viu? Quando eu ressuscitar é para vocês ir para lá, me esperar lá, ok? Vocês vão? Vocês vão? Vão crendo? Vão em paz? Vão em paz? Agora preste atenção. Isso é o tempo real que está acontecendo. Olha, Jesus está dando instrução. Mas vocês fiquem atentos. Vamos supor que você é a avó de Jesus. Vocês fiquem atentos que lá fora, ó, por causa do meu nome, estão matando, viu? Mas permaneçam firmes. Vão matar vocês, viu? Ó, Pedro aqui, ó. Pedro, tu vai morrer de cabeça para baixo, Pedro. Tu quer ficar comigo ainda, Pedro? Quer me seguir ainda, Pedro? Sim. Quero. Ele disse um sim quase sem falar. Isso é o medo, era? Olha, aqui dentro vocês estão seguros, porque ninguém sabe que a gente está aqui, viu? Isso aqui é os discípulos. Está seguro, ninguém sabe que nós estamos aqui. Agora lá fora o negócio está brabo, viu? Rapaz, estão serrando ao meio. Isso é Jesus falando. Me serraram. Eu recebo um cinto de alguém que quiser ofertar. Não, glória a Deus aí. Meu Deus, tomara que não caia as calças também. O negócio tá feio, viu, Rafa, lá fora? Viu, Rafa? Tá perigoso. Jesus está falando, viu?
mas eu vou morrer e ressuscitar. Os discípulos estavam sossegados, rapaz. Eu creio que teve um discípulo que... Creio não, eu tenho certeza que teve discípulo de Jesus que disse assim. Porque tem uma passagem na Bíblia, diz de alguns que abandonaram ele. Rapaz, que Jesus falou, né? Rapaz, é bom ficar perto de Jesus, nem precisa trabalhar. Ele mesmo sustenta nós, ele multiplica pão, ele faz tudo. A segurança deles era tão grande perto de Jesus que ele não tinha, creio eu que ele não tinha medo de nada. Ele via Jesus expulsando os demônios bravos, demônio de Gadara, mais de 1000 demônios, legiões de demônios. Tinha paz dentro deles porque tinha segurança. Jesus estava presente ali, aí tinha a segurança. Quem está entendendo isso aqui? Mas Jesus estava dizendo uma informação para ele, está dizendo, olha, eu vou, viu? Eu estou indo, ele fala isso até em João, eu vou para o Pai, mas vocês não estarão só. E Jesus está falando aqui agora, nesse ambiente, traga para o tempo agora, Jesus está vivo agora. E é como se você fosse os discípulos, ele está dizendo, eu vou, viu? Mas quando eu for, não fica preocupado com nada. Olha o que é que diz a Bíblia, não precisa abrir não, só escuta. Se você quiser abrir em casa, depois você abre. João capítulo 14. Olha o que a Bíblia diz, João capítulo 14. Nessa versão aqui, ó. Eu gosto dessa versão, que ela é bem explicada, é a King James. Mas é uma versão boa, confiável. Não se permita que o vosso coração se preocupe. Isso foi Jesus falando. Crede em Deus, crede também em mim. Jesus está aqui, diga, Jesus está aqui agora. Ele não morreu. Quem está trazendo a cena para agora? Todo mundo está trazendo? Levanta a mão quem está trazendo. Jesus está aqui. Aí vai e cita essa palavra, viu? Ele diz, não permita. Que ele está dizendo, meu tempo está próximo de ir. Aí ele vai e diz, não permita que o seu coração se preocupe. Diga para seu irmão, Jesus está dizendo, não permita que o seu coração se preocupe. Se você permitir, vai sair a paz vai fugir. Se permitir, sensação de conforto e confiança que tudo vai bem, vai desaparecer. Quem está entendendo isso aqui? Aí Jesus está instruindo agora, ó, eu estou indo, vocês vão ficar aí, o coco vai apertar, a perseguição vai multiplicar sobre os meus discípulos. Está disposto a me seguir ainda? Jesus está perguntando para você está disposto a me seguir ainda? Quem está disposto? Isso agora eu vou, viu? Não permita, lembre disso, não permita que o seu coração se preocupe. Por que ele diz isso? Não permita, não aceite. Vai vir a tentação, mas não permita, para que a paz esteja em você, para que esse fruto esteja produzindo. Aí ele diz, não permitas que se preocupe. Aí ele diz assim, porque paz está relacionada em confiança em Deus. Não permita que o seu coração se preocupe. Aí ele diz, crede em Deus. O que é crer em Deus? É crer só com o intelecto? É dizer assim, não, porque todo mundo, se eu perguntar aqui, você crê que Deus pode curar? Você crê que Deus pode ressuscitar? Você crê que Deus pode prover? Você diz, creio. Mas lá fora, diga comigo, lá fora, a história é outra. Você pode continuar dizendo que crê, mas lá fora virão as provações, lá fora virão as tentações, para roubar a sua paz. E você pode dizer que crê, mas no seu coração você está assombrado. Se está assombrado é porque você não crê. Crê com a mente, mas não crê com o coração. Quem está entendendo? Porque quando o cara crê de todo o seu coração, não há dúvida, não há medo, não há desconfiança. Ele tem a sensação de alegria e de paz. Ah, pastor, mas olha aí, eu estou em paz, está tudo bem, está tudo bem. Não, mas tocaram fogo na metade do mundo. Chegou perto da sua casa, mas tudo bem, está tudo em paz, tudo está paz aqui. Alegria, sensação de conforto. Mas caiu um meteoro lá perto da tua casa, eu sei, mas está tudo em paz. Porque o Senhor me protege, é a minha confiança nele, é o que eu creio nele, é a minha confiança naquilo que ele diz, é a certeza, eu não vou me assombrar.
Está tendo um tiroteio ali em cima. Não, está tudo em paz. É perto da tua casa. É a certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Eu tenho essa sensação. Diga, eu tenho essa sensação. Tá fraco. Diga, eu tenho. Eu forço minha garganta para ver se vocês forçam também. Eu tenho essa sensação de alegria e paz. E não vou permitir que seja roubada de mim. Diga, Satanás, você não vai roubar. Você não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar. A sensação de alegria e de paz que está dentro de mim. Diga, Deus está no controle de todas as coisas. Olha para seu irmão. Agita ele aí, agita para tirar o sono. Vai, agita ele aí. Deus está no controle de todas as coisas. Crê com o coração. Pergunta para o seu irmão, crê com o coração. Está crendo? Vai sair daqui descansado? Aleluias. Quem vai sair daqui? Glória a Deus. Vamos voltar para a história. Aí Jesus diz, está chegando a minha hora, eu já estou indo, viu? Vou morrer, vou ser crucificado. Vou ser crucificado, mas eu vou lá para Galileia. Vocês vão para lá me esperar, vocês crêem que eu vou ressuscitar? Amém, vocês crêem? Pula lá para João capítulo 21. Glória a Deus, João capítulo 21. Se você quiser só acompanhar e meditar em casa, viu? Você acompanha e medita em casa, em nome de Jesus. João capítulo 21, João 21. Deixa aí, olha para cá agora. Pronto, Jesus foi ao Calvário, Jesus morreu. Terceiro dia ressuscitou, deixa aberto aí. Ressuscitou e apareceu a alguns discípulos. Apareceu alguns discípulos. Vamos supor que agora na situação Jesus, voltei, rapaz, eu estou aqui ressuscitado. O meu corpo tem carne e osso, é um corpo glorificado. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão crendo que eu voltei? Eu vou dar outra informação, porque ele estava no corpo glorificado. Aí Jesus vai dar outra informação. Vocês são os discípulos, viu? Vocês estão naquela época. Agora lembre disso, vão lá para Galileia. Diga para seu irmão, vão lá para Galileia. Porque eu vou aparecer lá. Diz para seu irmão, eu vou aparecer lá. Para poder subir para o Pai. Vocês ficaram preocupados? Será? Vamos ver, capítulo 21. Se os discípulos ficaram ou se não ficaram. Jesus morreu, antes de morrer, deu instrução. Depois que morreu, ressuscitou. Apareceu, deu instrução a eles ainda para ir para Galileia. Mas mesmo eles vendo Jesus ressuscitado durante esse período, vocês acreditam que eles perderam a paz? Quem acredita? Está vendo como a gente tem a facilidade de perder a paz? Eles viram Jesus ressuscitado e perderam a paz. Porque quando o cara perde a paz, entenda comigo, raciocina. Quando você e eu perdemos a paz, nós perdemos a paz, a sensação de conforto sai. Nós começamos a ficar triste, enjoado, agoniado, aquele negócio ruim, né? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Perdeu a paz. Desconfiança, isso é desconfiar de Deus. Confie com a mente, mas no coração não está confiando. Aí a gente está lá, fica meio borocochô. Está perdendo a paz. Quando a gente perde a paz, presta atenção, querido. Essa mensagem é ouro para a tua vida. Quando a gente perde a paz, primeiro sinal, a gente quer fazer o que Deus não quer que a gente faça. Quem está entendendo? Diga comigo, quando a gente perde a paz, a gente quer fazer o que Deus não quer que a gente faça. Está entendendo? Exemplo, você está aqui em Tapetim. Só um exemplo para você poder entender. E de repente, começa a se falar de crise e tal. E talvez você no momento está sem trabalhar. Mas você tinha uma palavra de Deus para ficar aqui. Que Deus tinha te abençoar aqui. Quem está entendendo isso aqui? Mas aí você perde a paz.
Tu tá vendo não, pastor, que o negócio tá feio? Tá pensando que eu sou vagabundo, é? Tá perdendo a paz, perdeu o controle emocional, não tem mais confiança, tá passando o tempo demais. Aí tá perdendo a paz, quem tá entendendo? Aí de repente, quando o cara perde a paz, o cara diz, eu acho que eu vou viajar. Ah, eu vou viajar porque eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Saiu da direção de Deus, quem tá entendendo? Quando perde a paz, nós saímos do foco. Diga comigo, quando nós perdemos a paz, nós saímos do foco. Porque quando eu perco a paz, eu quero resolver o problema. Quem está entendendo? Enquanto eu estava em paz, estava com não, Deus vai resolver esse problema. Porque eu orei e a Bíblia diz que o que eu pedisse com súplicas e ações de graça, e eu estou louvando e agradecendo, e vai acontecer. Não, meu filho vai se converter, minha filha vai se converter. Mas acontece algo e o diabo vem tentar roubar a sua paz. Quando ele tenta roubar a sua paz, aí você começa a botar o carro na frente dos bois. Você começa, não espera mais Deus agir e você mesmo quer agir. Quem está entendendo aqui? Porque está desconfortável. Perder a paz traz desconforto, querido. Perder a paz é a mesma coisa de não crer em Deus plenamente. Amém? Quer prova? Israel, quando foi libertado por Moisés, com a mão poderosa de Deus, atravessou o Mar Vermelho, viu grandes milagres. Quando estava lá no deserto, eles diziam, lá era melhor, lá tinha chuchu, tinha cebola, tinha isso, tinha aquilo, nós morríamos, mas não morria de fome. E agora nós estamos no deserto, Moisés, tu estás matando nós aqui? Eles viram o mar se abrindo, mas no deserto foram incrédulos. Olha para seu irmão e diga, perder a paz é sinal de incredulidade nossa. Repita novamente, perder a paz é sinal de incredulidade. Ah, pastor, se um dia você chegasse, pastor, eu digo, minha filha, você está incrédula ou incrédula. Não tem que isso comigo, não vou mais para a igreja, não, pastor. Tá bom, irmã. Perdeu a paz. Vou dizer o quê? Você está crendo na mente, mas seu coração está longe de Deus. Tem que crer do fundo do coração. Olha para sua irmã, mantenha a paz, querido. Mantenha a confiança em Deus, Ele é poderoso. Ele disse, diga para seu irmão, Ele disse. Não, pelo amor. Agita aí seu irmão, eu gosto de igreja agitada. Agita aí. Balança aí o ombro dele. Agita aí atrás também, agita aí. Agita aí seu irmão aí. Agita. Tem gente dormindo aí, agita, tá fraco, agita. Agita aí seu irmão, vá, agita. Pronto. Glória a Deus. Eu perdi até o raciocínio do que eu estava falando. Quem lembra? Hã? Ele disse o quê? O Espírito Santo me lembra, o Espírito Santo. Amém? Sim, agora eu me lembrei. Diga, ele disse. Vá para Galileia. Você vai para Galileia? Sei lá, pastor, Jesus não apareceu mais. Será que isso não foi um sonho meu? Será que não foi um pesadelo? Será que esse negócio de confissão da palavra é verdade? Parece que quanto mais eu confesso e oro, o negócio fica pior. Está entendendo isso aqui? Vamos lá para frente. Capítulo 21 de João, versículo 1. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez ao discípulo, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da cidade de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, segura, versículo 3. Ele já estava na Galileia, eles foram até a Galileia, viu? Eles creram na palavra do Senhor. Jesus estava morto, ressuscitou, apareceu 2 vezes. E eles obedeceram. Eita, eu creio que eles foram muito empolgados. Vamos para Galileia, que Jesus ressuscitou e vai se encontrar conosco. Vai, diz igreja. Vamos para Galileia. Todo mundo, bem forte, vamos para Galileia. Jesus ressuscitou, ele vai se encontrar conosco. Levanta a mão e diz, Jesus vai se encontrar conosco. Com a glória, diga a glória.
Diga para seu irmão, você chegou na Galileia? Pronto, vocês estão na Galileia, nós estamos na Galileia. Vocês estão esperando Jesus. Alguns começam a perder a paz. Cadê Jesus? Não chega. Tá demorando demais, rapaz. Será que não foi um sonho nosso, ou meu? Foi uma visão, sei lá. Será que não foi um espírito que apareceu para nós de demônio dizendo que era Jesus? Rapaz, está demorando, estar na Galileia. Ei, quem lembra que Jesus chamou Pedro para ser um pescador? Mas pescador de alma. Foi ou não foi? Pedro era um pescador de peixe, não era? Aí Jesus chamou ele para ser pescador de alma. Vem, Pedro, comigo? Não foi assim? Foi assim ou não foi? Quando Pedro chega na Galileia, Pedro começa a perder a paz. Olha o que Pedro diz. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Qual era o trabalho de Pedro anteriormente? Pescar, pescador. Quem está entendendo? O trabalho de Pedro era pescador. Pedro largou tudo e foi fazer o ministério com Jesus, de 3 anos fazendo ministério. Pedro viu Jesus operando milagre, Pedro operou milagre, amém? Pedro e os discípulos viram coisas grandes, quem está entendendo? Mas quando chega lá na Galileia, a missão dele era o quê? Esperar Jesus. Em paz. Não, Jesus está vindo, vamos ter calma aí. Ele está chegando, nós vamos cumprir o ministério. Vamos ver as últimas orientações dele para nós não sair da direção. Mas no versículo 23 já mostra Pedro perdendo a paz. E Pedro disse: vou pescar. No original essa palavra vou pescar não é dizer eu vou pescar para jantar. Eu vou voltar para a minha prática de pesca. Diga glória a Deus. Mas Pedro, Jesus não chamou Pedro para ser pescador de alma. Por que Pedro ia voltar para a prática de pesca? Rapaz, o negócio está feio. Jesus não está vindo, estou precisando de dinheiro. Quem está entendendo? A paz estava saindo do coração. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção. Disse-lhe Pedro: vou pescar. Olha os outros. Disseram-lhes eles, os outros, que estavam com ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram ao lago para o barco, e naquela noite nada apanharam. Presta atenção, raciocina comigo. Pedro sai da direção, foi para Galileia, mas Jesus, eu creio que Jesus fez de propósito. Eu vou demorar um pouquinho aí para ver se eles confiam em mim e ficam na posição. Olha para sua irmã e diga: cuidado para não sair da posição que Deus te deu, querido. Aí Pedro: vou pescar. E os outros vai e diz: eu vou também. Pedro era o coluna que Jesus tinha deixado Pedro como coluna. Aí Pedro arrasta tudinho. Isso é igual eu, como estou aqui como coluna aqui da igreja, e vem alguma pressão do diabo, e eu começo a perder a paz, e eu começo a raciocinar com o intelecto. Não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é melhor. Estou perdendo a paz e a confiança em Deus. Automaticamente vocês começam a cair tudo junto comigo. Quem está entendendo aqui? Olha para seu irmão e diga: perder a paz é perder a direção de Deus. Está entendendo? Vamos continuar. Vou pescar, né? Ele disse. Subiram no barco e naquela noite eles pescaram alguma coisa? Nada. Por que eles não pescaram? Porque saíram da direção de Deus. Presta atenção comigo. No intelecto deles, eles achavam: não, eu estou trabalhando, eu vou ganhar mais. Quem está entendendo isso aqui? Estou trabalhando, eu vou ganhar mais. Mas o chamado de Deus era para ele ganhar almas. Jesus multiplicou pães e disse assim: olha, eu vou cuidar de você. Mas lá eles estavam oprimidos. Jesus não apareceu: vamos trabalhar. E sair da direção, tudo começou a dar errado. Quem está entendendo? Tudo começou a dar errado. Nada prosperava. Cadê os peixes? Diga: de repente, Jesus aparece. E quando Jesus aparece, olha o que diz o versículo 4. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não.
E ele diz: lance a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois e já não podia tirar pela multidão de peixes. Diga glória a Deus. Minhas calças estão caindo, misericórdia. No intelecto deles, eles achavam que ele ia ganhar quando eles fossem fazer pelo braço do homem. Está entendendo? Porque perderam a paz. Mas se eles estivessem dentro da direção do que Jesus tinha mandado, Jesus tinha cuidado deles, Deus tinha cuidado deles. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que o Espírito Santo está falando? Aí Jesus faz assim, olha, para vocês entenderem, eu vou só expressar para você entender. Olha, para vocês entenderem aí, discípulo, apóstolo, eu não disse que era para me esperar na Galileia? Vocês estão fazendo o que aí, rapaz? Estão com medo, é? Incrédulos, bando de incrédulos, vocês não confiam em mim não, é? Vocês não confiam na minha palavra não, é? Perderam a paz, estão aí quietos, agoniados, nervosos e com medo, incrédulo. Diga glória a Deus. Mas para vocês saberem que eu sou Senhor, joga a rede do outro lado. Está fraco ainda, viu? Quero ver um glória a Deus forte. Vou repetir. Mas para vocês saberem que eu sou Senhor, joga a rede do outro lado. Rapaz, quando eles obedeceram, voltaram para a paz, voltaram a crer, irmão, a Bíblia diz que eles passaram a noite todinha tentando pescar um peixe e não conseguiu. Olha o que a Bíblia diz. Então aquele discípulo a quem Jesus lançar à direita do barco e acharei lançando. Olha, versículo 6 diz, lançar a rede direita. Aí lançaram, né? Pois e já não podia tirar pela multidão de... Irmão, não conseguiam pescar um peixe a noite todinha. Eu imagino Jesus dizendo assim, ó. Peixes. Jesus falando no mar para os peixes. Peixes. Encontra a rede. Olha os peixes, ó. Na direita. Meu Deus do céu, olha o tanto de peixe. Segundo a Bíblia, são 143 grandes peixes. Ou foi 153, alguma coisa desse tipo. Diga glória a Deus, igreja. Porque eles ouviram a voz de Deus. Olha para seu irmão e diga, ouvir a voz de Deus é não perder a paz. É não deixar o diabo roubar a sensação de conforto e de alegria. E diga que para essa sensação de conforto e alegria permanecer em você, tem que confiar em Deus de todo o seu coração. Diga para seu irmão, confiar em Deus de todo o seu coração. A igreja levantasse a mão e desse um glória a Deus para abalar o inferno. Amém? Agora vamos para a finalização. Presta atenção. Glória a Deus. Vamos pular para o versículo 15. Pedro mergulha no mar, não é? Presta atenção. Pedro mergulha no mar. Vai encontrar, é o Senhor. Se encontra com Jesus. A Bíblia diz que ele tinha uma churrasqueira lá. Não diz churrasqueira, mas era uma churrasqueira. Tinha um peixe lá assando. Jesus estava ressuscitado, com o corpo glorificado. Jesus come o peixe para mostrar a ele que mesmo com o corpo ressuscitado ele podia comer. Diga, mesmo com o corpo ressuscitado eu vou comer ainda. Quem gosta de comer, dá glória a Deus, irmão. Versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Por que Jesus perguntou isso para Pedro? Você já parou para raciocinar? Porque Pedro, presta atenção. Pedro responde: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Sabe o que é que Jesus diz no final do versículo? Apacenta os meus cordeiros, ou as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: vem aqui, Pedro. Tu me ama mesmo, Pedro? Ama mesmo? Amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro presta atenção. Pedro não estava de olho nas ovelhas não, viu? Pedro estava de olho no barco, na rede que dava dinheiro para ele. Pedro perdeu a paz.
As ovelhas não seria garantia para Pedro, não, meu Deus do céu, para eu morrer, para eu ser crucificado, para os cabas jogar pedra em mim, me sacrificar. Diga para seu irmão, servir a Deus, querido, é lugar de renúncia. É lugar de renúncia. Mas então eu não quero mais servir a Deus, não. Se for para eu morrer, se for para se acabar. Não estou dizendo que Deus vai te matar. Eu estou dizendo que servir a Deus é lugar de muita renúncia. Mas olha para seu irmão, mas vale a pena, rapaz. Porque a renúncia é aqui. Diga, é um tempo. Diga, é um tempo. Mas a eternidade é para sempre. E tem mais, a Bíblia diz que eu serei sacerdote santo com o Senhor para sempre. No milênio nessa terra, quando Jesus voltar, porque Ele vai voltar, eu vou governar com Ele. Olha, diga glória a Deus. Olha para seu irmão e diga, a igreja vai governar com Jesus. O que você perder aqui, você vai ganhar na eternidade. Está entendendo? O que você perder aqui, diga comigo. O que você perder aqui, diga para seu irmão. O que você perder aqui, você vai ganhar na eternidade. Preste atenção. Pastor, eu não quero isso não. Então você vai perder a bênção. Porque Pedro, mesmo sem querer, querendo, ele aceitou e ganhou a bênção. 3 vezes Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro disse: sim, eu te amo. Elias, quando encontrou Eliseu, que era o parceiro dele, você está lembrado dessa passagem na Bíblia? Eliseu estava trabalhando com uma junta de boi. Quando Elias encontra Eliseu, Elias larga tudo e vai onde Eliseu larga tudo e vai onde Elias está. Ele diz: deixa eu ir me despedir da minha mãe e meu pai, vai e volta logo. Quando Eliseu volta, a primeira coisa que Eliseu faz é matar os bois, queimar o equipamento de trabalho, dizer: pronto, eu não vou precisar mais disso, agora eu vou para a obra. Quem está entendendo? Estou falando da obra, mas isso pode representar muitas situações na sua vida. O Espírito Santo vai falar contigo, está falando contigo. Está entendendo? De sacrifício, de renúncia. Aí o que é que acontece? Pedro, a Bíblia não diz que Pedro queimou o seu barco, não. Quando ele foi para Galiléia, ele esperou Jesus. Jesus não apareceu, a paz foi saindo e Pedro disse: o negócio está ficando feio, eu vou trabalhar. Eu vou pescar. Perdeu a paz. Aí Pedro vai, encontra com um barco dele lá. Não estava queimado não, o coração dele estava lá. Quem está entendendo isso aqui? Levanta a mão, dá um glória a Deus forte. Aí Jesus disse: mas Pedro, rapaz, lembra que eu disse a tu, Pedro, que tu viesse? Estou só simbolizando, viu? Lembra que eu disse a tu, para você entender melhor. Lembra que eu disse a tu, Pedro, que fosse para Galiléia, permanecesse lá. Lembra que eu disse a tu, Pedro, não deixe a preocupação entrar no teu coração, Pedro. Olha para Pedro aí do teu lado. Diga: ô Pedro, não deixa, Pedro, a preocupação entrar no teu coração, Pedro. Não deixa, diga: mantenha a paz, Pedro. Está entendendo isso aqui? Profundo não é? Isso é profundo. Quem veio receber, está recebendo. Quem não veio, está flutuando. Porque eu gosto de ensinar. Estou pregando e ensinando. Jesus olhava para Pedro e dizia: Pedro, tu me amas? Pedro: deixa eu ver meu barco. Deixa eu ver as ovelhas. Essas ovelhas dão trabalho, Jesus. Oh, Jesus, tu me botaste num negócio meio difícil. Vai, Pedro, tu me ama, Pedro. Eu amo, Jesus. Arrebanha minhas ovelhas, Pedro. Eu imagino que Pedro fazia ovelha, barco, ovelha, produtiva aqui, trabalho. Preste atenção. Mas lá, ele achando que era produtivo, não pescava. Foi ou não foi?
Mas ele, na obediência da palavra de Jesus, multidão de... Você está entendendo? Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro. E Jesus responde assim, ele mesmo diz quando Pedro responde: apacenta minha ovelha. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pedro, continue no que eu mandei você fazer. Vá em paz, Pedro. E para completar, Jesus ainda assustou Pedro. Versículo 18, Jesus diz a Pedro: na verdade, te digo, Pedro. Disse assim: cuida das ovelhas, eu vou cuidar de ti. Na verdade, te digo, quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andava por onde tu querias. Quer dizer, ele estava dizendo assim: Pedro, quando tu era moço, ele está dizendo assim, quando tu era infantil espiritualmente, tu botava os peitos e fazia o que queria. Está lembrado de Pedro lá? Lá no jardim de Getsemane, Pedro com a espada fazia o que queria. Jesus, quem fere pela espada é ferido. Mata pela espada morrerá. Uma coisa parecida assim. Glória a Deus. Se tu era moleque, tu era menino, infantil, aí ele diz assim: te cingias e a ti mesmo. Quer dizer, fazia o que tu queria. E andava por onde tu queria. Fazia o que tu queria. Mas quando já fores velho, espiritualmente ele está falando, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras ir, Pedro. Versículo 19, disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Amém? E dito isso, disse: segue-me. Aí Jesus disse: tu me ama mesmo? Então pronto, continue em paz, cuida das minhas ovelhas. Vou te dizer mais: tu fazia antigamente tudo o que tu queria, mas agora tu estás crescendo e vão te levar para onde tu não quer. Segundo os historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Amém? Diga glória a Deus, igreja. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus só. Sabe o que é que Jesus disse? Olha, Pedro, eu escolhi isso para tu, Pedro. Tu vai para a cruz, rapaz. Tu vai morrer. Aleluia. Foi isso que eu escolhi para tu, Pedro. Ai, Jesus, eu pensei que eu ia prosperar e comprar um prédio. Eu pensei que eu ia comprar 5 carros, Jesus. Ai, meu Deus, e agora eu tenho muita inteligência, eu sei pescar, Jesus. Pedro, lá na pesca, tu ganha, mas não tem paz. Tu não tem sensação de alegria. Imagina Pedro de cabeça para baixo morrendo e dizer: oh, que sensação de alegria e de conforto. Mas você não está crendo nisso, não. Eu imagino, se a igreja tiver crendo, vai dar um glória a Deus de estourar o inferno. Eu imagino Pedro de cabeça para baixo, lá, e o povo crucificando ele diz: ai, Jesus, que sensação de paz e de alegria, que tudo dá certo e vai bem na minha vida. Eu imagino os caras lá olhando para Pedro e dizendo: esse cara é doido, o cara doido, rapaz. Como é que ele está morrendo de cabeça para baixo, está dizendo que dá sensação de alegria, ainda ele está dizendo que tudo vai bem, está dando certo. Como é que pode? Esse cara pirou. Porque ele não imaginava que a vida de Pedro não estava findando ali. Pedro estava sendo transportado para o reino espiritual da glória de Deus. Olha para seu irmão e diga: querido, Jesus está levando você para um lugar que tu não queres ir. Diga de novo, mais forte: querido, fique de pé. Querido, fica de pé, toda a igreja. Diga: querido, mais forte para seu irmão: querido, Jesus está levando você para um lugar onde você não quer ir. Mais forte, tá fraco. Pai, olha para seu irmão, balança ele aí, abençoado. Diga: querido, Jesus está levando você para um lugar que tu não queres ir. Pastor, se for para eu ganhar mais, se for para eu ganhar menos, não tem problema, não está ganhando menos, mas foi o que Deus escolheu para a tua vida. Tem paz nisso? Tem sensação de conforto e alegria? Tem, pastor, demais. Quando eu estava lá ganhando muito, eu não tinha sensação de conforto nem de paz. Então,
fica com a sensação de conforto e paz, querido. Foi o que Deus escolheu para você. Agora uma coisa eu tenho de certeza, querido, que Ele vai cuidar dos mínimos detalhes seu, rapaz. Você lá, fora da direção de Deus, você pode até aparentemente ter sucesso. Mas de repente tu se encontra com o espírito da morte e tu não terás autoridade sobre ele, porque você está fora da direção. Está entendendo isso aqui? Eu tenho temor disso, rapaz. Eu tenho temor disso. Diga, eu não sou incrédulo. Eu não vou permitir Satanás roubar a sensação de paz e de alegria que o Senhor me deu. Diga outra vez, eu não vou permitir que o diabo roube da minha vida sensação de conforto que Deus me deu. Tenho a certeza que tudo permanece bem. Levanta a mão e confessa comigo, tenho a certeza que tudo permanece bem. Ei, querido, porque tem muita gente que está aí nessa hora, está lá na África, nesses países mais carentes que tem, passando por tribulações, dificuldades. Por quê, querido? Quem sabe explicar isso? Porque talvez você dizer, eu vou para um canto desse nada, para cuidar de gente? Vou o quê? Mas tu sabia que lá eles estão mais bem do que nós? Quer dizer, eles estão mais bem do que aqueles que estão aqui e não estão na direção de Deus. Porque lá eles estão daquela forma, mas tem sensação de paz e alegria, porque eles estão cumprindo o que Deus mandou eles cumprir. Deus levou eles para a cruz. Você me pediu? Diga comigo, Senhor, me leva para a cruz, Senhor. Daí olha para o céu e diga, Senhor, me leva para a cruz, Senhor. Me leva para a cruz, eu quero ir para a cruz. Diga, eu quero ir para a cruz, eu quero ir para a cruz. Porque se eu for para a cruz, eu vou me santificar, viu? Se nós formos para a cruz, nós vamos santificar, irmão. Mas a mensagem de Deus para a tua vida é essa. Não deixe Satanás roubar a paz e a alegria. Levanta a mão, fique de pé vocês também. Temereis, pois tua graça me basta, e eu sei, estás aqui, pois tua graça me basta, e eu sei, pois tua graça me basta, e eu sei, estás aqui. De novo, pois tua graça me basta, e eu sei, estou firmado em ti. Estás aqui, Senhor, estás aqui, firmado em ti. De novo, estás aqui, Senhor, estás aqui. Levante sua mão, eu vou orar por você agora. Baixinho aí a bateria. Feche os olhos em nome de Jesus. Creia nas palavras que serão proferidas da minha boca. Creia, meu filho. Feche os olhos e creia no que eu vou falar. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos e creia nas palavras que serão proferidas, porque as palavras têm poder. E debaixo da unção é que tem poder mesmo. Senhor, a vinda dessa alma não foi em vão aqui, Senhor. Desde já, no nome de Jesus, eu neutralizo qualquer poder das trevas sobre essa alma agora. Qualquer poder das trevas, eu neutralizo, eu paraliso. Eu digo assim no nome de Jesus que você não prosperará, Satanás, contra essa alma nem contra essa vida. Doença nenhuma você prosperará. Eu estou dizendo isso aqui porque eu sei que você quer colocar doença. Tem pessoas aqui que você está tentando desenvolver câncer.
E eu estou neutralizando Satanás. Você não me engana. Você não me engana. Você não me engana. Os que estão aqui estão debaixo de uma palavra, Satanás. E você não tem autoridade para tocar nessa vida. Eu estou liberando uma palavra profética no nome de Jesus para você tirar suas mãos imundas. Tira suas mãos imundas, suas patas. Saia, saia e saia. Acaba com esse mal que você quis colocar. Acaba. Eu profetizo que pessoas que entraram aqui com sintomas de doença já são curadas. Elas não vão ser não, elas já são curadas. Eu profetizo qualquer tipo de doença, dores, enxaqueca, maldição, problema na vista, nos olhos, problema de audição, na coluna, em todo lugar. Está sendo neutralizado, Satanás. Eu estou profetizando que cura chegue aí agora. Seja curado, porque no outro culto eu quero que você dê testemunho aqui. No outro culto eu quero que você diga: pastor, eu recebi minha cura. Na hora que você profetizou, eu recebi, estou curado, estou liberto, estou livre. Aquele mal desapareceu na minha vida. Eu estou amarrando Satanás, o seu intento. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder. Espírito das trevas, do vício, da maldição, do câncer. Todo maldito das trevas, você está neutralizado. Está proibido de atuar nessa igreja. Você não atua não. Porque eu estou no nome de Jesus determinando. Eu estou determinando. Algumas pessoas vão sentir um fogo em alguma parte do corpo. Alguma parte do seu corpo vai sentir queimar. Quando eu disser no nome de Jesus 3 vezes, você vai sentir arder. É representando cura aí acontecendo. Cura e milagre. No nome de Jesus, 3 vezes. No nome de Jesus Cristo Nazareno. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Seja queimado. Queimado, 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 queimado. Eu declaro que portas de emprego se abra. Abra. Você colocou sua mão e eu ordeno que você tire agora. Tire suas mãos, tira suas patas. Tira, maldito. Porque essa igreja é triunfante. Essa é uma igreja abençoada. Essa igreja é abençoada. E esse povo está debaixo de oração no nome de Jesus. No nome de Jesus eu amarro agora toda ação das trevas. E ordeno em nome de Jesus, sai! E não volta mais. Seja abençoado, seja curado, seja liberto, seja transformado. Em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Quem recebeu sua bênção? Dá glória a Deus. Você está abençoado em nome de Jesus. Saúde seu irmão na paz do Senhor. Terça-feira, escola bíblica, viu? De 7 às 8. Terça-feira, escola bíblica de 7 às 8. Quinta-feira, lembrem-se. 6º dia do propósito, Deus fará justiça em tua causa, em nossa causa. Quinta-feira, sexta-feira estarei em São Vicente. Sábado